terceiro tópico da lição de número 6, a sexualidade humana, que vai falar sobre as distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidade e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Esse terceiro tópico divide-se em 3 subtópicos, que é primeiro subtópico, a fornicação, segundo subtópico, o adultério, e terceiro subtópico, homossexualismo, quarto subtópico, ideologia de gênero. Pois, falando sobre a fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Está escrito sobre tal assunto em 1 Timóteo, capítulo 1, e versos 10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivo pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor, como está escrito em Efésios capítulo 5, versos de número 5. A fornicação é aquela questão, são o moço e o rapaz namoram e mantêm de forma escondida ou de forma transparente aos pais, vivam uma vida marital, uma vida matrimonial, conjugal, mantendo uma relação sexual antes do casamento. Isso implica a dizer, irmãos, que o namoro, ele não é frete. O namoro não é troca de carícias. O namoro não é uma porta permissiva para a relação sexual. Não é manuseio do rapaz com a moça e da moça para com o rapaz. Quando acontece essas coisas, isso se torna prostituição e deriva-se a questão da fornicação, relacionamento sexual antes do casamento. O sexo fora do casamento é o sexo pré-marital, é pecado. É igualmente ao extramarital, ou seja, fornicação, adultério, fica na mesma escala de prostituição, pois no grego, no original, existe um termo, uma palavra, porneia, que é uma palavra abrangente sobre prostituição, nas suas diversas identidades, cara e escala. Fornicação, a prática do sexo entre solteiros ou entre casado e solteiro. O fornicário não entra no reino dos céus. Vamos ler em Apocalipse, capítulo número 21 e versículo de número 8. Vamos ver o que fala a Bíblia sobre tal ato. Capítulo 21 e o versículo número 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todo mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a Bíblia Sagrada, o livro da regra de vida e de fé de um verdadeiro cristão, condena esta prática, tanto a fornicação quanto o adultério. E é muito bem claro aqui no livro das Revelações que quem tal coisas praticam, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o inferno, né?
que é duas palavras grega, né? Geena, outro chama Geena, e Tártaro. São as palavras identificadoras para esse lago que arde com fogo e enxofre, onde dá-se-á a segunda morte, que é a morte eterna, separação total de Deus, aonde o homem perdeu a sua salvação, perdeu a vida eterna, perdeu o privilégio de ter a comunhão com Deus, de viver com Deus, de estar com Deus. Infelizmente, existe em nosso meio, até no meio cristão, dentro da igreja, as pessoas que vivem essa prática da fornicação, né? E até pais evangélicos que permitem que a sua filha com seu namorado durma junto antes de ser casado, vivendo uma vida de prática sexual, praticando a porneia, a prostituição nesta escala de fornicação, né? Ao mundo isso é normal, mas para nós cristãos não, irmão. É por isso que Paulo, escrevendo o capítulo 12, versos 2 da sua carta ao Romano, diz: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar com a boa, agradável e aceitável vontade de Deus. Então, a igreja, a comunidade cristã, o lar cristão, a família cristã, não pode viver, nem aceitar e nem tampouco comungar com esta prática, né? Vamos ler também a carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 19 da nossa Bíblia Sagrada, capítulo 5 e versículo de número 19 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, pureza e lascívia. Então, este nome fornicação está ali incutido neste versículo, na lascívia, na prostituição, né? A devassidão, né? Que também é uma palavra identificadora para prostituição. Então, esta prática a gente não deve aderir. Se tem algum pai que está nos ouvindo, que vai ouvir este vídeo, tem alguma família que vive nesta prática, ou permite que os seus filhos vivam essa prática, é tempo de confessar, abandonar o pecado para que alcance a misericórdia de Deus e não vá para este lugar horrível, como está revelado em Apocalipse capítulo 21 e versículo de número 8. Pois bem, vamos para o nosso segundo tópico da lição, subtópico da lição, o adultério. O que é o adultério? O adultério é a quebra da harmonia conjugal, irmão. É o contrário da união entre um casal. É o contrário da produção, do crescimento, do enraizar do amor professado entre um homem e uma mulher. É quebra de aliança, é pecado contra Deus. Segundo os escritos do sábio Salomão, em Provérbios capítulo 6, verso 32, o homem que pratica tal coisa, ele é um homem ignorante, faltoso de conhecimento e que destrói a sua própria alma. Ou seja, a prática do adultério é a destruição da sua alma. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado
ele é a morte. Então, é essa destruição, aonde lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, né, diz a segunda morte, a morte eterna, a morte que é a separação absoluta, total e sem retorno para a comunhão com Deus, para a salvação, para gozar a misericórdia, para ser atingido, abraçado, arraigado pela grandeza e a imensidão e a sublimidade do grande amor de Deus. Também é um aconselhamento. O adultério tem jeito? Tem. Confessa, abandona essa terceira pessoa que adentrou para destruir a harmonia do lar, para afastar a mulher do seu marido, o marido da sua mulher. Quem pratica o adultério é um ladrão da paz familiar, um ladrão da alegria familiar, um ladrão da aliança entre aquele cônjuge. É um destruidor de sonhos, porque quando um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz casa-se e que faz os juramentos, faz os seus planos, existem sonhos para ser construído, conquistado, existe objetivo, existe uma meta de vida. E quando uma terceira pessoa adentra para que este casal pratique o adultério, está destruindo sonhos, está destruindo um lar, está separando os pais dos filhos, está levando à destruição própria da sua alma, porque a mulher ou o homem adúltero que destrói um casamento, uma família, se não se arrepender, também vai para o lago que arde com fogo e enxofre, né? E nós vemos, irmão, que é um caso tão sério o adultério, que no Velho Testamento, pegado no ato do adultério, era levado para fora da cidade ou do arraial e apedrejado até a morte. Naquela passagem em que Jesus faz defesa de Maria Madalena, né, a mulher que foi pega em ato de adultério, que a multidão levou ela para diante onde estava Jesus, para pegar Jesus numa falha, e começa a dizer ali: olha, pegamos esta mulher em ato de adultério, a lei de Moisés diz que ela tem que ser morta, apedrejada. Jesus, ele constrói ali um argumento de defesa e defende aquela mulher, mas diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Então, existe jeito para o adultério? Existe. Existe jeito para a fornicação? Existe. O abandono, o conserto, a mudança dessa trajetória, desse caminho espaçoso, dessa porta larga que leva o homem à perdição à eterna, leva o homem ao inferno. Terceiro tópico fala sobre o homossexualismo. É o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e de Gomorra, né? Que foi aquele ato que Deus tomou de justiça de destruir, aniquilar todos os moradores que havia em Sodoma e Gomorra, que você pode acompanhar em Gênesis capítulo de número 19, né? E que as pessoas que moravam ali, mas não era conivente e não praticava aquele ato de prostituição, esse ato de homossexualismo, era Ló e a sua família. Os dois anjos foram lá, na teofania representa Cristo e o Espírito Santo, dar uma mensagem para Ló, e aqueles moradores, vendo aqueles forasteiros, aqueles homens que nunca foram vistos Sodoma e Gomorra, adentrarem a casa de Ló, né, sitiaram a casa de Ló, queriam arrombar a casa de Ló e chegar até adentrar para pegar aqueles homens que eram anjos, que era o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo ali, né, para usar como mulher, porque isso era um costume deles, isso era uma opção de escolha em viver nesse pecado do homossexualismo. Deus não fez o homem com essa tendência do sexualismo,
né, de ser homossexual, do homem querer ser mulher, da mulher querer ser um homem. Pois se este homem que se titulam e vivem nesta vida, nesta prática abominável aos olhos de Deus, tome remédios, né, de hormônio feminino, pode até mudar a sua pele, ficar uma pele que nem uma pele de mulher, pode até cortar o seu órgão genital masculino ou transformá-lo em uma genitália feminina, pode tomar o hormônio feminino para crescer os seios, crescer as nádegas, né, desenvolver as nádegas, mas nunca vai ser uma mulher. E se pegar a questão do pênis, que é o órgão genital do homem, e passar por uma cirurgia e formar uma genitália feminina, mas mesmo assim, os lábios superiores e inferiores da genitália feminina, né, onde na relação sexual entre homem e mulher, ali, o clítoris, né, ela sente prazer e vai atingir o orgasmo, este homem que fez essa transformação não vai ter essa sensibilidade de sentir prazer, porque ali é uma coisa falsificada, é uma coisa forjada, não é uma genitália feminina, tem a forma, mas não é. No meu tempo de criança, havia uma propaganda de um shampoo chamado Denorex, né? Parece, mas não é. É uma coisa falsificada. Mesma coisa a mulher. Se a mulher pegar a sua genitália, fazer uma transformação, botar ali algo que com a parte da sua genitália forme um pênis, mesmo assim ela não vai ejacular que nem um homem. Ela não vai ter a sensibilidade para trazer a ejaculação. Porque a ejaculação, o espermatozoide, ficou do sexo masculino para o macho. A mulher tem o seu momento de prazer, o seu orgasmo, mas até o líquido que a mulher ali jorra é diferente do homem. Não tem jeito. E outra coisa, um homem pode transformar-se dessa forma que eu estou falando, mas ele não vai ter útero, ele não vai ter um ovário, ele não vai menstruar mensalmente, como é o ciclo normal da mulher todo mês, certo? E eu me lembro de um testemunho de um filho de um jogador do Flamengo, Toninho Cerezo, né, que tomou hormônio, fez essas transformações todas, né? Transformou o seu pênis em uma genitália feminina, né? E a repórter, o que estava entrevistando, ela perguntou se ele era uma mulher. Eu disse, não, eu tenho a genitália feminina, tomei hormônio feminino, tal, tenho uma aparência, mas não sou uma mulher. Sempre serei homem. Não existe. A gente vê a Tami, a filha da Greta, com aquela transformação, mas ela não deixou de ser mulher. Pode registrar com o nome de mulher no cartório, pode a sociedade, o governo aceitar, aplaudir, comungar com isso, mas aquela mulher sempre será mulher, uma mulher deformada da sua natureza, né, da sua forma natural, né, uma mulher falsificada, uma mulher paraguai, né, que o homem se transforma e a mulher se transforma num homem, é um homem paraguaio, um homem falsificado. É apenas ali uma propaganda enganosa, né? É uma mercadoria sem um registro original, pois Deus criou dois sexos apenas, macho e fêmea. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo, né? O que como a Bíblia trata, como Deus vê, isso no Velho Testamento também, um homem deitando com outro homem, como fosse uma mulher, também era digno de morte. Morte física, morria apedrejado, levava-se fora do arraial,
fora da tenda, fora da cidade, e apedrejava até a morte. Mas vamos ver o que diz a Bíblia aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26 e 27, que diz assim: semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade começa do versículo 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E veja aqui o versículo 32 do capítulo 1 de Romanos: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então existe aqui a punição, e todos eles sabem que isso é errado. O homossexual masculino, o homossexual feminino, a sociedade que comunga, o governo que comunga, as pessoas que se associam para dar a proliferação, o crescimento, escancarar a porta para o apoio ao homossexualismo masculino ou feminino. Aqui Paulo diz no versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Então, quem pratica e quem apoia o homossexualismo masculino e feminino, que é uma aberração, é uma afronta a Deus, é uma quebra daquilo que Deus criou dentro da sua vontade, como a Bíblia diz que Deus criou o homem e criou a mulher, criou macho e criou fêmea. Algumas pessoas na área da medicina dizem que isso é o retardamento do cromossomo Y, porque o cromossomo X da mulher com Y do homem forma o sexo masculino. Aí alguns dizem que por não ter desenvolvido adequadamente o cromossomo Y, ter um retardamento, ter um defeito no seu desenvolver, aí o homem nasce no corpo humano, no corpo de homem, macho, masculino, né? E dentro dele há o desejo feminino, que deseja outro homem. Isso é uma mentira, isso é uma afronta, isso é uma abominação aos olhos de Deus. A igreja de Deus, ela é uma igreja protestante, que protesta contra essas práticas. Nós, como cristãos, seguindo a Bíblia Sagrada como livro de regra de vida e de fé e de doutrina, de ensinamento para o bom andamento da conduta e do caráter cristão, devemos defender, devemos protestar contra. Não podemos odiar, não podemos desprezar, não podemos deixar de amar, de estender a mão, de pregar o evangelho para tais pessoas que praticam essa prática do homossexualismo, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a igreja de Cristo, né, nós que somos a igreja, os cristãos, os servos de Deus, né, que têm a responsabilidade de representar a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, e defender a sua doutrina, a sua regra de vida e de fé, a Bíblia Sagrada, não pode comungar, mas também não pode excluir, não pode odiar, não pode maltratar, não pode detratar, não pode querer a destruição das pessoas. Devemos orar, devemos jejuar, devemos evangelizar,
devemos falar do grande amor de Deus e de Cristo, que é a verdade que liberta, como diz a Bíblia Sagrada. Conhecendo a verdade o libertará. E uma vez que o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. O papel do cristianismo e da igreja é repudiar, não o homem que é homossexual, que é gay, e não é repudiar também a mulher que é lésbica. Abraçá-la sim, mas não comungar com os atos, com as obras que eles praticam. Eu tenho aqui uma coisa aqui muito importante. A União Internacional das Comunidades da Igreja Metropolitana, Metropolitan Community Church, MCC, fundada por Troy Perry, foi a primeira denominação criada para os homossexuais. Depois de estudar a Bíblia, Perry concluiu que o cristianismo e a homossexualidade eram compatíveis. Mas estes versículos mostram claramente que a homossexualidade não é natural, mas é contrária à natureza e é vergonhosa. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9, que os que praticam atos homossexuais juntamente com pessoas sexualmente imorais, idólatras, adúlteras, homens que se prostituem, bêbados, defamadores, trapaceiros, não entrarão no reino de Deus. O apóstolo Paulo prosseguiu dizendo: e o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E para terminarmos, tem a questão da ideologia de gênero, que é uma nova máscara do homossexualismo, da comungação e apoio como o homossexualismo, agora atingindo as nossas crianças, atingindo a educação dentro da igreja. Os irmãos são sabedores que o governo colocou aí, para a educação dos nossos filhos, livros que o menino brincando de boneca, a menina brincando de carrinho, e ali ensinando que essa prática pode ser uma questão de construção social, como diz aqui. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino extingue aos pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas à escolha de seu sexo, social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Os irmãos leiam Deuteronômio 22, 25. Uma coisa para terminar: o governo não pode educar os nossos filhos. A autoridade, o poder e a responsabilidade de educar os filhos são dos pais. Se nós formos ler lá em Deuteronômio, vamos encontrar. A gente vai encontrar em Provérbios capítulo 8, só a memória, versículo 6, ensina o caminho em que a criança deve andar. Então, são dos pais, os pais que têm a responsabilidade de educar, de ensinar. Não deixe. Observe o que a escola em seu filho está estudando, está ensinando para ele. Converse com seu filho, com a sua criança em casa. Faça as perguntas sobre a ideologia de gênero. Se informe, cresça mais no conhecimento sobre isso para falar aos seus filhos. Em vez de ligar a televisão, deixar seus filhos presos na novela, em vez de dar um celular para o menino estar jogando, então senta com ele para informar que
essas práticas de distorções da sexualidade, o homossexualismo, a ideologia de gênero, a fornicação, isso é um pecado que leva o homem à morte e à condenação eterna. Agradeço a Deus primeiramente por nos dar o privilégio de estar falando sobre este assunto. A paz do Senhor para todos. Até o próximo vídeo.